Boa noite. E aí, todo mundo? Que confusão. A tecnologia realmente nos surpreende. Espero que todos estejam me ouvindo. Eu estava lendo hoje, uma matéria falando sobre uma descoberta da Fiocruz em relação a um vírus primitivo que parece que a Covid pode ativar e que isso gera boa parte dos problemas também com quem fica, né, com uma situação mais grave da doença. Pois é, meu computador eu acho que ele deve estar com um vírus primitivo e aí travou tudo aqui, enfim, para ligar é um outro problema. Então, peço desculpas, a gente já estava aqui super animado, pronto para começar a live, tudo no esquema, mas o computador e a tecnologia, às vezes, têm outros planos. Então, é o paradoxo do que a gente está vivendo, né? Por um lado, a gente tem a alegria de receber esse grupo de diferentes lugares, né, distantes aqui do Rio, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia também dá uma travadinha para dar um suspense. Vamos fingir que foi programado e que, como dizem os ingleses, estamos apenas fashionably late. A gente tem que tentar, né? Bom, de qualquer forma, mais uma vez, boa noite. Muito obrigada por todos que estão aqui presentes. E a gente queria agradecer mais uma vez, né, aos nossos patrocinadores, que tanto o Itaú como todo a Lei Rouanet, né, que atende pelo Ministério do Turismo. E, bom, a gente também quer agradecer nossos convidados de hoje. Temos 4 representantes de 4 grupos coletivos, associações, né, articulações de diferentes cantos do país, basicamente da região norte. Então, a gente conta hoje com a Agência Amazônia Real, com a presença do Alberto César Araújo. A gente conta também com a Associação Roraimense de Fotografia, e aí com a presença da Conceição Escobar. Temos aqui a Fotoativa, que também é uma associação, com a Camila Fialho. E, além disso, para fechar aqui nas apresentações, temos Fotos para Rondônia, com a Marcela Bonfim. Estamos muito felizes de contar com essa apresentação, não apenas eu, que tenho a honra e a alegria de estar nessa mediação, mas também com o Fotorio, em nome do Fotorio, receber vocês todos aqui. A gente pensou num roteiro para todo mundo acompanhar com a gente, que vamos começar com as apresentações e depois disso a gente vai ter os debates. Temos aqui nossos convidados, acho que até vale a pena a gente botar todo mundo, né, no mesmo tamanho aqui, Wagner, se puder, para todo mundo dar as boas noites antes da gente... Boa noite. Aliás, está faltando, acho que é a Marcela aqui ainda, não está? Cadê? Grande Thaís, obrigada aí pela torcida. Aliás, obrigada a todos pela torcida e a paciência de esperar a gente chegar, né? Enfim. E aí, bom, vamos começar então. Apesar do atraso e do solavanco, a gente consegue. Muito obrigada mais uma vez por todos pela paciência de estarem no público e também com os nossos convidados, aguardando aqui nesse backstage ansiosamente essa expectativa doida da tecnologia. Vamos lá, então, vamos começar com as nossas apresentações. O que a gente quer ver é um pouquinho de uma apresentação, saber cada grupo, como é que cada grupo se apresenta e, né, conta um pouco dessa história. E aí depois a gente volta todo mundo para poder fazer o debate, fazer uma conversa e com as perguntas abertas ao público também, naturalmente. Vamos lá? Todo mundo pronto? Vocês querem, enfim, falar alguma coisa antes da gente começar as apresentações mais formais, por assim dizer? Não, só agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Também agradecer aqui a oportunidade que os ventos do norte estão soprando, né? Finalmente nos festivais, como no Festival de Tiradentes também, que foi o tema do festival, o Fotorio também abrindo espaço para cá. Com certeza. Bom, e vai ter muito mais, não tenho dúvida. Então, beleza. Beleza? Vamos lá, vamos começar então com a apresentação do Alberto, e aí a gente, por mim, a gente deixa só o Alberto aqui com o Eduardo, fazendo esse belo trabalho, agradecer também aos nossos intérpretes de Libra, né, tanto o Eduardo como a Emily, que vão alternar nesse serviço super desafiante, né, da tradução em simultânea, e a gente, enfim, volta todo mundo para o quadrado daqui a pouquinho de novo. Pode ser, Wagner? Oi? Então, Wagner, pode ir passando, Wagner. Apresentação aí, que eu vou começar. Bem, gente, eu sou o Alberto César Araújo, né? Sou um fotógrafo amazonense. Há 30 anos como profissional, já trabalhei
na imprensa local aqui todo esse tempo, e também como freelancer, aí para a grande imprensa tradicional, e desde 2013 estou na Amazônia Real, desde a fundação, Amazônia Real, que surgiu em 2013, na sala da minha casa, né? E surgiu com esse propósito de ser nós somos também uma associação, sem fins lucrativos. Somos também uma associação, uma agência de jornalismo independente, que surgiu com esse propósito, não só dar visibilidade à população tradicional da Amazônia, mas também fazer a notícia junto com eles, certo? Pode passando. Pode passando. Então, tem as fundadoras aí, a Kátia Brasil, foi fundada por 3 mulheres, pela Elaíse Farias, também jornalista, indígena. A Kátia Brasil é aí do Rio de Janeiro, mas já mora aqui há 30 anos, em Manaus. E a Liege Albuquerque, que ficou bem pouco tempo, ficou 2, 3 meses na agência e saiu. Pode passar. Então, eu estou lá como editor de fotografia, né? E imagem também, cuido dessa parte dos documentários também, né? E as inspirações, sem dúvida, o Ripper tem grande participação nisso, né? Ele, sempre encontrei quando ele vem aqui, sempre sou um admirador incondicional do trabalho dele. O Vansan Carelli, que fez o vídeo nas aldeias, também um projeto muito interessante, e nessa questão também de decolonial, né, da fotografia, né, que a gente vê que é uma dos princípios do Shahidul Alam, lá do Paquistão, quando ele criou uma agência do resto do mundo, né, digamos assim, dos fotógrafos que estavam fora do grande eixo. Pode passar. Pode passar a Cláudia Andujá também, que é grande inspiração, com trabalho de dedicação, porque a Amazônia Real também, ela não atua só nesse campo da notícia, né? A gente acaba incorporando nos nossos projetos várias outras funções sociais também que a fotografia pode contribuir. Pode passar. E esse é um aprendizado que a Cláudia nos deixou. Então, a Amazônia é independente de quê? Nós somos independentes de um coronelismo digital, porque a imprensa local, fora do grande eixo, até, digamos assim, é sempre atrelada ao poder político e econômico local, né? Não é à toa que aqui em Manaus já existem mais de 800 sites, blogs, portais de comunicação, né? Mas todos eles têm a sua sobrevivência, digo 99,9%, de anúncios dos poderes públicos, né? do governo do estado, da prefeitura, dos tribunais de justiça, enfim, das associações que existem comerciais, também de prefeituras do interior, e faz aquele jornalismo assim comprometido, né, com esse vínculo político, né, com esse viés. E a gente não participa de nenhum edital público, nada, zero, também de empresas com problema com ambientais, né, com greenwashing, esse tipo de coisa. Pode passar. Aí nós estamos presentes, né, esse ano nós chegamos em Tocantins, estamos lá também, mas em todas as capitais da Amazônia Legal. Pode passar. Uma grande rede foi formada, né? Hoje, o total de pessoas na equipe com jovens comunicadores são 53 pessoas. 31 são mulheres, 22 homens, e pessoas com idade entre 18 a 70 anos, né? Tem esse grupo aí. Então, é uma coisa que a gente busca, essa questão da equidade, né? Também trabalhamos essa questão de gênero, né? Estamos incluindo mais, cada vez mais, e esse é o nosso objetivo. Pode passar. Então, hoje, a fotografia mesmo, a gente trabalha com um sistema de bolsas, né?
Então, tem várias pessoas na região e a gente dá prioridade para quem mora aqui, quem é daqui, para fazer esse trabalho, porque eu acho que isso é fundamental, a gente colocar o olhar de quem mora aqui, de quem se dedica à Amazônia, quem tem essa ligação e o comprometimento, né, com as causas ambientais, né, com as causas sociais, e a gente trabalha assim com projetos e essas pessoas aqui, fotógrafos e fotógrafos que estão nessa rede hoje, né? Se eu esqueci algum nome aí, me desculpe, porque tem muita gente, né? E do Jovem Cidadão, depois eu vou chegar lá, que é um projeto interessante de inclusão dos jovens indígenas, lideranças indígenas. Então, hoje, são 130 mil usuários mensais que passam no site, que é onde nós temos a distribuição do nosso conteúdo, né? Nós estamos nas redes sociais também, temos um canal do YouTube, onde estão os nossos documentários, pode passar. Então, houve um crescimento de 70% no ano passado. Pode passar, por favor. Nossos financiadores e apoiadores, porque fazer jornalismo de qualidade, nós não somos uma agência de hard news. Nossas pautas são de longo prazo, médio prazo, demoram dias, meses. Agora mesmo estamos fazendo uma parceria aí com o Repórter Brasil, e é uma investigação que demora meses, entendeu? Meses e meses para sair. Então, esses são nossos financiadores, apoiadores, e no site tem um link para a campanha de financiamento também, que o leitor pode fazer a doação, ok? Pode passar. Hoje, fazer um sobrevoo na Amazônia é super caro e necessário, né? Então, na fotografia, nós também trabalhamos não só essa questão do editorial, né? Mas também a gente promove oficinas, né, para os jovens indígenas. Dessas oficinas que são selecionados os jovens comunicadores, que a gente, pelas redes sociais, nós, hoje em dia, todos os indígenas jovens, principalmente, estão muito conectados nas redes, então nós fazemos uma pesquisa pelas redes sociais em potenciais lideranças, ou lideranças que ainda não tiveram, assim, um treinamento de media training, enfim, e essa proximidade com o meio, com a comunicação, e a gente oferta bolsas para eles e faz esse programa, eles vêm para Manaus, são dados treinamentos, tanto de oficinas de vídeo, de fotografia, de produção de texto, de podcast, enfim. Com a pandemia, esse projeto está parado, mas nós já realizamos por 2 anos, e hoje as pessoas que fazem parte do blog Jovem Cidadão, que é incorporado dentro do site, saíram desse programa. Então, hoje eles estão escrevendo já, recebendo para isso, e teve lideranças indígenas assim que se formaram aí. Eu cito aqui o caso da Samela Saterê, que é uma jovem estudante aqui de biologia da UFAM, que quando ela fez a oficina, ela estava ainda no começo assim do movimento indígena, tal, não tinha muita ligação, mas hoje ela está assim dominando tudo. Hoje ela faz parte de um projeto da Amazônia Real, com Reload, que é um programa que reúne 10 organizações de jornalismo independente no Brasil. Ontem ela fez uma live com a Anitta, para vocês terem uma ideia. Pode subir. Pode passar. Então, tem essas oficinas. A oficina que eu ministro é a partir do fotolivro, dos livros de fotografia, né, desde o século passado, do século XIX até hoje, como é que o indígena foi visto pela fotografia, né? E aí, nisso, a gente trabalha os conceitos de identidade, pertencimento. Pode passando. Pode passando. Tem as exposições, nós já realizamos 3 exposições que fazem parte de um seminário que a Amazônia Real realizava, né?
anualmente, mas com a pandemia também ficou em suspenso. Essa exposição foi no Instituto Cultural Brasil Estados Unidos, aqui em Manaus. Aí temos um tema, um tema foi a questão dos eventos extremos, o outro foi desmatamento, e também a gente organizava também encontros de fotógrafos, até a Marcela Bonfim, que está aqui na live hoje, participou de um, junto com o Rogério Assis, a gente fez em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas, e a gente aproveita a passagem de fotógrafos da Amazônia que estão aqui, que tem uma ligação com a região, para fazer um debate, uma palestra pública. Isso sempre foi, assim, prática da Amazônia Real. Pode ir passando. Eu vou ser mais rápido agora. Pode ir passando. Aqui pode passar direto. Isso aqui eu trouxe mais para ilustrar aqui o trabalho da Amazônia Real também. Esse aqui é um trabalho do Cícero Pedrosa Neto, que é um acadêmico lá do Pará, da Universidade Federal do Pará, que se incorporou à equipe da Amazônia Real e hoje é um grande jornalista. Ele faz tudo, ele filma, fotografa, faz texto, né? Hoje ele é mestrando de antropologia. Pode ir passando, isso é o caso de Barcarena, lá do vazamento da Hidroalu Norte, onde ele documentou e se integrou. Então, é uma coisa que vai além da questão do jornalismo hard news, né? Ele mesmo se dedicou tempo, e isso tem desdobramento no trabalho acadêmico dele. Isso daí é um print na revista acadêmica, onde as fotos que ele fez para a Amazônia Real foram feitas e foram publicadas, né? Então, isso é uma coisa que também é comum a gente receber muita procura de acadêmicos que estão fazendo trabalho sobre a Amazônia, e a gente cede imagens, documentários para livros e tudo mais. Pode ir passando. Pode ir passando mesmo, só para ilustrar uma questão. E aí a fotografia, nós trabalhamos com esse conceito do Creative Commons, né, que é uma licença. As fotografias são todas disponibilizadas no grande banco no Flickr. Essa é a cobertura que o Yanarim Matala Uará fez num dos acampamentos de terra livre lá em Brasília. Então, tá bom, cheguei. Volte aí. Aí, beleza. Não, volte naquela, deixa na... Pode subir? Deixa aí. Ele documentou para a gente, então foi, assim, interessante a experiência, né, de nós incorporarmos os indígenas também dentro da equipe para ter esse olhar de dentro, né? E hoje esse acervo está com quase 12 mil fotos, estão todos separados por álbuns, né? E toda aquela galera que eu falei lá no início, lá mostrei o nome deles, as fotos estão disponibilizadas lá. Pode passar. Então, assim, então a Amazônia Real se insere dentro desse grupo. Pode ir passando. De jornalismo independente, que temos como inspiração a Pública, a Repórter Brasil. Pode ir passando, né? Que fazemos parcerias com eles para fazer algumas coisas. O El Faro, né, que é um primeiro assim na América Latina. O Orro Público, também muito interessante, no Peru. E pode. Então, a gente trabalha, como eu falei, nessas oficinas, a questão de identidade e pertencimento, né, do indígena, no caso. Pode ir passando, porque o que eu observei? Pode ir passando, que, por exemplo, esse aqui é um grande estudo do... Parou. Pode parar aí. Do Leonardo Wen, da fotografia do indígena no Brasil, né? A gente percebe que é o único fotógrafo amazônida que está inserido nesse grupo, e pode passando mais, aqui é o Rogério Assis, né? Então, temos essa questão de a Amazônia ainda ser uma colônia do Brasil, né? Assim, isso se expande para a fotografia. Então, eu acho que a importância de uma agência daqui, local, e colocar a imagem feita pelos profissionais locais que moram aqui, que se dedicam aqui,
para o mundo, e hoje a internet ajuda muito isso, é fundamental, né? Você pode pegar aquele slide que passou anterior, da coleção brasiliana, também são poucos fotógrafos amazônicos que estão presentes aí. Um ou outro, eu vejo que a fotografia no Pará que consegue ainda um destaque maior, né? Porque é um universo paralelo, né? Muito por causa do fotoativa, da história toda. Então, ela se tornou uma fotografia hegemônica, né? Não só na região, mas como no Brasil também. Mas, tirando o Pará, eu vejo que isso ocorre nos outros estados também, não só com o Amazonas, mas com Roraima tem essa peculiaridade, com Acre, com Amapá, com Rondônia. Pode ir passando. Pode ir passando. Temos tempo ainda? A minha percepção de fotografia aqui na região é isso, que essa imagem assim que é um rio, né? Hoje estamos numa grande cheia, que esse rio seja assim uma alusão assim à história da fotografia, com essas águas todas passando. Pode passar e pode passar. Uma questão aí, para aí, naquela lá, que eu vejo, né, nessa questão do não, volte volte mais um. Aqui eu fiz assim uma imagem que todo fotógrafo que vem para a Amazônia tem que uma foto de Igapó, né? Aí eu fiz uma comparação, né? Porque seriam essas aves com a fotografia, né? Hoje, né? Em estudo, né? Eu dividi aqui no reflexo da água, no flexo, que é essa parte superior, onde tem os troncos, os galhos, né? O que seriam isso? Eu vejo assim que lá no século XIX seriam os troncos, as árvores, a produção fotográfica desses fotógrafos, né? O reflexo seria a fotografia contemporânea, atual, feita de forma da fotografia, né? E tudo mais, com os diversos, a fotografia expandida, com seus diversos campos, né? E apresentações, formas de apresentações. E essas folhas aí que estão nas árvores seriam as imagens da internet hoje, né? Que é aquela coisa que vai milhões e milhões de imagens por segundo. Então, é uma imagem que eu tenho assim para analisar como é que se situa a fotografia aqui feita na Amazônia. Aí eu elenquei os melhores fotógrafos com mais produção nessas árvores mais grossas, nos galhos menores, os com produções menores. Pode ir passando. Isso é uma forma de a gente... Então, a Amazônia Real hoje também, com isso, tentando expandir, né, o olhar dos fotógrafos daqui, locais, que moram aqui. A gente participou tivemos assim, a oportunidade de participar de exposições ainda fora, como essa aqui que rolou no final do ano passado, que é no painel de ciência para a Amazônia, que isso aqui teve uma curadoria do Claudio Carreiras, né, e aí ele me convidou, pode ir passando, aí eu fiz uma seleção dos fotógrafos aqui, da Amazônia Real, e se incorporou isso a várias galerias, e isso aí está gerando um painel de debate sobre a Amazônia. Um outro painel de debate é esse Agro é Fogo, que está acontecendo em Londres, né? É um coletivo. Também eles utilizam muito a imagem da Amazônia Real, assim como a SDSN, entre outras organizações afim. E aí eu vejo essa questão, para finalizar, qual foi o clique de a gente fazer essas oficinas e formar esses jovens comunicadores? Além de toda a influência do Ripper e tal, das escolas do Vansan e tudo mais, a gente observou que hoje o indígena está conectado, está no seu celular, e muitos dos conteúdos que nós recebíamos eram de feitos de celular pelos indígenas, as denúncias que eles passavam e tudo mais. Então, hoje em dia, temos essas duas formas de compartilhar a fotografia, né?
tanto pela internet, tem esse compartilhamento e tal. Os indígenas usam muito o WhatsApp, pode passando. E tem esse outro compartilhamento, que é o compartilhamento do RIPA, que a gente tenta a praticar, que é de trabalhar junto com as comunidades, né? Fazer as devoluções e tudo mais. E para isso, hoje, a nossa maior preocupação é formar um protocolo de boas práticas dentro do fotojornalismo feito dentro da Amazônia Real, entendeu? Porque nesses 8 anos aí, praticamente, de experiência que eu tive, a gente tem que saber como documentar, né? Com todo respeito, chegar numa comunidade, o que fazer, como abordar, enfim, ter uma série de cuidados, tanto com a sua segurança, quanto a segurança de quem você fotografa, né? Também isso é muito importante, você ter essa responsabilidade de saber até o seu limite do que pode fotografar e não, enfim, pode passando. E esse é o ensinamento que o Reaper nos deixa. Eu quero deixar uma homenagem. E, enfim, pode passando, que é essa questão de a gente saber se colocar dentro do fotojornalismo hoje, né? Eu acho que o mais importante é saber como fotografar. Ok, então, obrigado. Já me estendi aqui demais. Muito obrigada, Alberto. Foi muito legal a gente poder conhecer um pouco mais nessa dinâmica, né, da agência da Amazônia Real. Acho que isso dá um bom panorama para todo mundo se aquecer para o debate. Já começou a vir pergunta também, que a gente vai deixar para juntar depois um pouquinho, quando a gente fizer a nossa super conversa com todos. E aí, bom, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta, né? O negócio é bate-vupt, vai e volta. Então, vamos chamar agora a Conceição Escobar para ela fazer a apresentação sobre a Associação Roraimense de Fotografia. E aí a gente conhecer um pouquinho também desse outro cantinho, que Boa Vista, né? E saber como é que está a produção por lá. Muito bem-vinda, Conceição. Boa noite, Foto Rio, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui com a vontade de expor um pouco do nosso trabalho, né? Parabenizo aí o nosso antecessor, que tem muita informação sobre a Amazônia. Sim. A gente tem um pouco, né? E eu gostaria que o Wagner colocasse aí a apresentação. Eu fiz bem sintética, né? Devido ao tempo. Sim. E a gente vai dar uma pincelada nas nossas atividades, né? Se o Wagner puder colocar. Dizer que assim, a associação ela é fundada em 2016, né? Mas tudo começa com o primeiro Festival de Fotografia da Amazônia, que nós realizamos em 2015. Foi quando eu conheci o Alberto, que ele esteve aqui, junto com outros personagens muito importantes, inclusive Ripper esteve aqui, o Alexandre Siqueira, o Paulo Itaca, de São Paulo, o Egberto Nogueira esteve conosco, o Álvaro Severo, de Pernambuco, o Mike Bueno, de Mato Grosso, o Sussuno Shirato, também, de São Paulo, e vários outros, né? Esse momento foi de 2015, foi super importante, porque deu para a gente aquele gás e nós ainda éramos um coletivo, né? E depois nós resolvemos criar uma associação que a gente fundou, ela em dia 23 de junho de 2016, né? Pode seguir. E essa associação foi fundada, o grupo que fundou foram 11 pessoas, mais ou menos, né? 11 fotógrafos que residiam aqui. Wagner, pode passar, por gentileza. Então, aqui é a nossa foto oficial do dia da fundação, né? Então, foram esses fotógrafos que estão aí, que é o Marcelo Moura, Vanck, o J. Pavani, que inclusive é o nosso presidente, né? O Jorge Macedo, o Bentes, o Brilhante, Jorge Amaro, Marcelo Camacho, a Yolanda Simone, que é uma das correspondentes aí do Amazônia Real, né? Que está sentada ao meu lado. Então, a Yolanda é uma fotógrafa também que atua muito nessa parte dos movimentos sociais, né? Ela fotografa, registra muito isso, o movimento das mulheres, então ela é muito atuante nessa parte e corresponde bem, dá contribuição aí para o Amazônia Real. Né? Seguindo aí, por favor, Wagner. Isso é só uma demonstração do nosso espaço de trabalho, a gente tem uma sede,
lá no espaço do próprio Ávila, que é o nosso diretor financeiro na RC Engenharia, e aí é um momento de fazer uma curadoria do nosso, de um salão de fotografia, né, que a gente fez, pode seguir, que foi lá em 2017, a gente iniciou o salão de fotografia. Nós tivemos 13 fotoclubes participando, né, mais de 300 fotos, 83 fotógrafos, foi super legal. Gente do Brasil inteiro, o pessoal da Confoto teve aqui presente, né, do Fotoclube Bandeirante, teve alguém também do Fotoclube da Lentes da Amazônia, que esteve conosco, né? Segue aí, por favor. Pode passar. Então, aí são parte da diretoria, né? Olha, aí só para mostrar a nossa interação, viu? Com a Amazonas, então, o presidente do Fotoclube Lentes da Amazonas recebendo o prêmio nosso aqui, né? Esse é o Jorge Pavani, entregando para ele uma premiação. Então, assim, a gente tem um trabalho um pouco de interação, poderíamos até ter mais, né? A gente está se inspirando para ver se interage mais, mas iniciou bem esse trabalho. Seguinte, uma das atividades assim que a gente faz, que rende bastante, durante as exposições que nós fazemos, são essas rodas de conversa com alunos, né, das escolas. Acho bem bacana, também o pessoal do curso de artes da Universidade Federal está sempre presente. Esse é o Adilson Brilhante, conversando com os alunos, né, nessa exposição, e ele ficou muito à vontade aí com esses alunos, é bem legal. Foi uma exposição que nós fizemos, teve participação de cerca de 800 alunos, né? Então, a gente passou um mês recebendo os visitantes. Então, conversar com os jovens sobre fotografia é muito bom também, é uma atividade que rende bastante, é legal. Seguinte. Então, olha quem esteve conosco aqui, o Chicaoca, aí da Foto Ativa, né, esteve conosco, fazendo aquelas suas oficinas do pinhole. Ele veio, uma atividade que nós fizemos junto com a universidade, até o curso de Relações Internacionais, que foi bastante parceiro da gente. E aí o Miguel Chicaoca esteve conosco, nos ensinando, né, essa técnica aí também, que ela rende também, é uma coisa muito boa da gente compreender mesmo a fotografia, né? Isso é bem gratificante. A seguinte, essa exposição, a gente participa de exposições fora. Essa aí é um exemplo de uma parceria que nós fizemos com a Galeria Sigma em São Paulo. Teve um grupo de pessoas que participou. E também fazemos várias exposições locais, né? Tanto com parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, do município, o próprio o Tribunal Regional Eleitoral cedeu espaços, e os temas, geralmente, nós são muito ligados à questão mesmo da natureza, à questão indígena, geralmente são os maiores temas que a gente trabalha, e um pouco do fotojornalismo, mais a Yolanda, né, que envolve mais esse tema. A seguinte tela, pode passar. Essa foi uma atividade que nós fizemos que foi diferente, né? Um coletor de lixo encontrou uma sacola cheia de fotografias, e essa sacola passou por um colecionador, esse colecionador entregou para o J. Pavani, e a gente criou um projeto chamado Projeto Memória, e dessa sacola de fotografia, a nossa intenção é de estudar essas fotos. Tem quase um século de fotografia nessa sacola, mais de 1.200 fotos, e nós nos debruçamos, principalmente eu e o Vitor Mattioni, passamos um ano pesquisando essas fotos para descobrir como era, de onde que era e tal, e no final ela saiu um artigo que foi publicado na revista da PUC de São Paulo, porque as fotos exatamente pertenciam a uma família paulista que migrou para Roraima, e essas fotos elas foram passando da família, de um membro para o outro, já iam falecendo, iam passando, era um grupo de irmãs, de pessoas, e a gente descobriu toda a história da família Fortunato, e a gente explorou um pouco para escrever esse artigo, depois a gente pode divulgar o link para vocês, para estar lendo, né?
E é um trabalho assim que nós queremos continuar estudando as técnicas das fotos, porque tem fotos de várias épocas, né? Mas o mais gostoso foi a gente fazer a descoberta, né? De contar a história dessas fotos, do que as fotos queriam falar conosco. Foi um trabalho muito intenso e o artigo ficou muito bom. Né? Depois eu convido vocês para ler. A gente divulga o link da revista na PUC São Paulo. E seguinte, esse trabalho foi feito ao longo de 2019, 2020, principalmente o Pavani, o Mattione e o Ávila, que é a pessoa da foto, que é o nosso diretor financeiro, mas Ávila é um cara já com 70 anos, mas ele fotografou a história da BR-174. Mas de que maneira? Ele trabalhava no batalhão de engenharia, era topógrafo. E durante muitos anos, anos 70, né, quer dizer, tem as polêmicas da abertura da estrada, mas ele registrou o processo da abertura da estrada. E esse material todo ele guardando e reunindo aí com o Pavani, eles resolvem escrever esse livro, né, que é a coordenação do Pavani com o Mattione, e nós tivemos apoio aqui do nosso amigo lá de Amparo, né, com a editora dele, né, do Reginaldo Lemos. Então, é um livro que ele tem para vender e tudo mais, e conta toda essa história da abertura da estrada. E por fim, para encerrar, em 2020, a gente teve um trabalho diferente, graças a Marcela, que está aí presente, e a Elisângela, que é um membro, né, do nosso conselho curador, inclusive, fez uma seleção de fotografias e nós participamos desse trabalho Norte pelo Norte, que foi um trabalho uma composição fotográfica muito especial para a Marcela colocar nos lambes e nas ruas de Rondônia, de Porto Velho. Então, eu não sei se a Marcela vai apresentar, mas aí eu encerro aqui com essas atividades, né? Quer dizer, a gente faz coisas diferentes, né? Dependendo de quem coordena a atividade. Então, esse é um pouquinho da nossa Associação Roraimense Fotografia. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Conceição, por dessa apresentação, para a gente conhecer um pouco melhor das atividades de vocês. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, são essas conexões todas, né? Já no Alberto, ele falou da Marcela e da Fotoativa, você também traz isso de novo, você vê a importância dessas articulações, apesar de ser uma região tão grande, maior que a metade do país, né? Eu acho interessante que, quando eu fui para a Amazônia, me surpreendeu muito, né? Como as conexões, elas são muito presentes, apesar da região ser grande, né? O Rio também ajuda muito a conectar, né? Muita parte do transporte ainda é feita pelos barcos, pelos rios, ainda que não seja o caso de Boa Vista, mas essa conexão, ela realmente é muito presente, apesar da dimensão, né, da região. Eu acho isso muito legal, que a fotografia não foge a isso, né? Muito obrigada, então, pela sua participação. Vou chamar agora a Camila para poder apresentar Fotoativa, já tão citado hoje, né? A Camila está nessa responsa aí hoje para trazer um pouquinho desse gostinho de décadas de história. A trajetória começou ainda na década de 80. E, bom, vou deixar a Camila falar, que eu tenho certeza que a apresentação dela é melhor que a minha. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Érica. Bom, gostaria de parabenizar, então, vocês, né, desde já pela organização do festival, nesses tempos, enfim, de tantas intempéries, né? Nem então, fala, assim, né? É sempre bom a gente lembrar, assim, também o contexto, né, de trabalho. E sim, né, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, então, e a minha proposta é fazer justamente um grande sobrevoo, como a Érica falou, assim, é de grande responsabilidade, né, na verdade, falar vocês estão vendo aí? Tá, agora sim.
É grande responsabilidade, mas veja bem, eu sei que você faz isso super bem, né? Não tem a menor dúvida. Essa experiência você já tem aí com o pé nas costas. Bom, né? Bom, estamos num momento de transição também, né? Mas, bom, então eu vou, na verdade, a proposta aqui é realmente fazer um sobrevoo sobre essa história da foto ativa, mas assim, bom, como a Erika falou, né, é esse agrupamento de artistas, né, que se encontra no início dos anos 80, alavancados, então, por uma proposta de uma oficina de iniciação fotográfica proposta pelo Miguel Chicaoca, e que então vai formar esse grupo inicial e esse desejo de estar junto e atuar, né, de forma coletiva, assim, na cidade de Belém, então, de forma continuada. Eu não vou me deter muito, assim, no que é cada, realmente um sobrevoo sobre, né, essa história, assim, bom, algumas conexões, então, esse grupo, aqui em Belém também, então, ele em diálogo com outros movimentos, né, que estavam acontecendo no Brasil, essa atuação, né, essa presença na cidade, assim, desse estar junto e promover ações nesses diálogos. Bom, aqui outras conexões, assim como eu falei, do Brasil. E um dos carros-chefes, e que eu acho que da associação, né, que depois ela vai se constituir em associação em 2000, mas certamente é esse lugar da fotografia, da formação, né, ou da desconstrução do olhar através da fotografia, né, pensando essa fotografia desde um processo mais sensorial, que vai pensar a luz. Vocês estão acompanhando as imagens? Depois, uma outra vez, eu fiquei um pouco traumatizada, porque as imagens não estavam passando, mas eu acho que está funcionando, né? Tá super bem, tá de boa, Camila, pode ver. Bom, mas desse lugar, dessa experimentação, mas dessa movimentação do estar junto, né, fazer junto, e esses deslocamentos, então, região Belém, na região, e essa conexão com o Brasil também, né, para lá e para cá, e promovendo, então, essas oficinas, né, né, e essa atuação também da fotoativa junto com outros movimentos sociais e culturais na cidade, né. Então, como eu mencionei, em 2000 ela vai se constituir enquanto uma associação de fato, que vai permitir que ela tivesse, não que ela não tenha tido uma sede antes, mas assim, era tudo muito flutuante, mas então ela passa a ter uma sede. Bom, não vou entrar aqui, né, mas estamos, né, um novo núcleo gestor em configuração, os núcleos, bom, de formação e experimentação, que certamente é esse lugar, né, inicial bastante importante, que vai trabalhar muito a partir desde a perspectiva da pinhole, né, nesse deslocamento, ou nesse olhar para o mundo de uma maneira mais alongada, né, o tempo que exige, o tempo, tu pensar no tempo, tu pensar nessa proposta de como se forma a imagem, né, esse olhar para o mundo mais atento e devagar, né, desde essa perspectiva bem sensível, assim, dessa abordagem junto com a fotografia, né. Então, aqui são pinholes, assim, que a gente promove né, anualmente uma jornada voltada para a reflexão e para a educação, também a partir da fotografia, tendo, né, esse suporte. Grupo de estudos voltados, então, para a pedagogia, que era chamado Pedagogia da Luz, depois ele se transformou em fototaxia, mas é um grupo de estudos voltados para processos pedagógicos, então, para trabalhar com a fotografia, né, o núcleo de pesquisa, então, que vai alavancar todo um outro lado, assim, também de reflexão a partir da imagem, mas que também cruza com esse lugar da experimentação, das poéticas, das reflexões, né, aqui não tem, bom, mas é o Luiz Braga aqui, né, fazendo uma apresentação, mas, assim, desses projetos que trazem discussões, né, sobre processos fotográficos e processos de trabalho com a imagem, né. Aqui é um outro grupo de estudos, que é o Laboratório de Projetos, e que ele vai trabalhar, então, a partir dessa perspectiva dos
projetos artísticos, né, e dos processos de criação, mostra de projeções, né, outros formatos de ocupar o espaço público. Lá atrás a gente vê de um jeito, aqui a gente então vai, né, ter uma outra configuração, mas esse desejo, né, de estar nas ruas também permanece, e os braços, então, eles vão se multiplicando, né, e acolhendo outras pessoas também para estar conosco nesse ambiente de compartilhamento de experiência, né. Aqui é um Fotoativa em Residência, que foi um projeto piloto que a gente realizou em 2015, que depois vai se desdobrar em pesquisas autônomas, né, porque no primeiro a gente teve financiamento, depois a gente não tinha, mas como a gente podia manter esse braço aberto. A Marca d'Água Fotoativa, que é uma feira de empréstimos e publicações independentes, que a gente entendia que esse suporte, né, da publicação, da autopublicação era muito já praticado, mas a gente não conhecia, então, a cena local, o que estava sendo produzido, então a gente alavancou isso na cidade. As exposições que também, né, que acontecem no espaço e que vai trazer artistas, né, que vão ocupar o espaço, partilhar conosco um pouco dos seus processos e também, né, criar com a gente. E aí, bom, já estamos lá nos idos 2015 para 2016, 2017, e essa preocupação também, então, de começar a tratar desses arquivos, né, porque é tudo uma dinâmica, são percursos muito dinâmicos, assim, intensos, né, e esse lugar da memória também, né, entender isso, né, porque, enfim, se a gente não organizar essa memória para contar, quem contará? Então, estamos nesse movimento também, e essas conexões lá que a gente viu, né, que eram das semanas de fotografia lá nos anos 80, então, elas vão se dando de outras formas, né, mas aqui foi uma exposição que a gente realizou em Montevidéu, e aí também levando atividade para a praça pública, como uma marca, né, dessa interlocução, que uma exposição parada para a gente também, a gente questiona um pouco isso, que tem que ter essa dimensão mais viva e ativa, né, das interlocuções. Bom, aqui a gente já tinha passado, mas esses outros diálogos, então, e deslocamentos pela própria cidade e pela região, né? Aqui teve um grupo de artistas que foi para a Forlândia participar de uma residência e que daí propôs, né, atividades lá junto das escolas, desde dessas experiências, né, que muito marca da Fotoativa. Enfim, quando a gente vê essas caixinhas em rolha, assim, é muito... né, bebendo diretamente na fonte do Miguel, uma câmera obscura gigante que a gente montou. Aqui um projeto que a gente desenvolveu junto de comunidades ribeirinhas, né, de Belém, então conectando com o público infantil e também de formação para adultos, né, na perspectiva de elaboração de projetos culturais, multiplicando, né, esse espaço de sonhar junto e construir projetos, né, para suas comunidades. E aqui a gente entra, então, nessa dinâmica pandêmica, né, para tudo e para, né, a gente se entender, então, como continuar trabalhando, desenvolvendo o nosso trabalho a partir das telas, né. E assim estamos, então, desde o ano passado, né, que, enfim, passamos por diferentes momentos, assim, de integração do grupo, que foi um momento muito difícil, né, então esse espaço também de acolha, né, e ativação por exemplo, do laboratório de projetos online, né, foi também muito importante para as pessoas se encontrarem, se verem, dialogarem, compartilharem um pouco, né. Bom, o Pinhole que a gente realizou ano passado, também online, bom, e aqui, então, uma série de outras parcerias, então, que a gente foi desenvolvendo, né, para conseguir manter as atividades e manter a Fotoativa em funcionamento, né, que essa parte de financiamento é bem complexa, né. Aí também junto com isso, né, a gente organizou uma série de lives, né, desses bate-papos aqui, peraí, sumiu. Comemoramos 36 anos ano passado, já estamos caminhando para né, o nosso 37º ano, e aqui, então, uma publicação que a gente organizou a partir de projeto, enfim,
e essas outras conexões que vão sendo tecidas também, né, com outras entidades, outras parcerias, né, aqui um projeto lá com um grupo arte híbrida da UFBA, aqui já o site que a gente implementou, o espaço, né, de organizar essa parte mais do YouTube também, e a Lei Aldir Blanc, que a gente abraçou também para desenvolver o edital de artes visuais, né, entendendo o nosso papel também de fomentador, junto com a Secult aqui, que sozinha ela não teria conseguido fazer, então ela organizou esse diálogo, né, com outras entidades, e nós fomos uma dessas entidades parceiras. Memórias do Café Fotográfico, voltando para as memórias, e através de apoio, né, da Casa de Estudos Germânicos do Instituto Goethe, a gente está conseguindo viabilizar a disponibilização de parte desse acervo. Cuidados, então, dessas poucas coisas que a gente está fazendo na casa, porque a casa está fechada, né, a nossa sede está fechada, então, esses cuidados com a casa, com os arquivos, aqui a programação do Pinhole 2021, e aí a gente está se lançando também para a construção de uma exposição agora em conexão com a Guiana Francesa, mas é isso, gente, bem correndo, espero não ter ultrapassado muito o tempo aqui, mas assim, só para dar uma panorâmica assim desses grandes movimentos, e que nesses tempos pandêmicos também eles exigiram, né, um bocado de reformulações, assim. Sem dúvida, né? Estamos todos tentando nos redescobrir nesse momento tão diferente, ainda que já seja mais de um ano, né? A gente já deveria estar acostumado, mas a gente sempre está nessa expectativa que vai acabar, enfim. Então, continuamos nos redescobrindo, né? Muito obrigada, Camila. Foi tranquilo o tempo, está tudo certo, não se preocupa com isso, não. E é ótimo sempre poder rever, né, as atividades fotoativas, que, enfim, são sempre múltiplas, e como a gente percebe, né, nos diálogos, inclusive de hoje, como tem esse papel, né, de fomentar não só em Belém, mas essa relação com outros lugares, não só do norte, né, do país mesmo, inclusive já fazendo o nosso merchandising, né, na Semana de Ocupação Visual, a gente tem a abertura da semana com Fotoativa, também conversa com Mão na Lata, que são outros dois, né, parceiros uns dos outros, e, enfim, o trabalho do Fotoativa é muito inspirador para tantos de nós, né, então é maravilhoso sempre rever essas ações, e certamente a gente continua com esse debate logo mais, depois da apresentação da Marcela Bonfim, que eu vou chamar agora para trazer um pouco para a gente aqui da nossa... né, dessa apresentação aqui sobre Fotos para Rondônia, como é que está essa cena fotográfica aí em Rondônia, para a gente aquecer para o nosso debate de todo mundo. Boa noite, Marcela, bem-vinda. Você está com o microfone fechado, hein? Precisa... Isso, show. Olá, boa noite, estou aqui no Espaço Cujuba, do poeta Dom Lauro, aqui em Porto Velho, Rondônia, nessa grande composição, né, que é esse lugar, a gente vai dar harmonia ao caos, mas tudo acontecendo, né? Sim. Olha, não tem como falar de fotos para Rondônia, né? Eu vou falar aqui a cena fotográfica, ela acontece, ela tem movimentos de organização. A gente tem o Fotoclube aqui já há muito tempo fundado, né? Um dos fundadores, Ronaldo Nina, tem uma cena Luiz Brito, temos um histórico muito importante da fotografia aqui, marcado por o Ronaldo Nina praticamente difundiu a fotografia aqui em Rondônia, né, possibilitou acesso, né, foi muito importante. Então, aqui a gente tem o Fotoclube e temos, né, recentemente, há 5 anos, o Fotografia em Tempo e Afeto, né, que a gente realiza a mostra Céu Aberto. Ano passado a gente fez o Norte por Norte, com as 8 compositoras, né, trabalhamos por meio da composição, né, em lugar até, né, optando uma forma, em pensar as formas, né, de se abranger o mundo da fotografia, e essas composições visuais, assumir essas composições, e até trabalhar o pertencimento, né, o acesso, aqueles, né, que, enfim, há uma dificuldade, né, a gente percebe da pessoa em se encarar como fotógrafa, né,
porque existem, parece, né, nesse meio, no meio, enfim, no meio geral, que eu diga, uma série de requisitos, onde acaba sendo a distância muito grande, né? Então, esse processo chamado fotografia em tempo e afeto é um lugar de movimento onde a gente traz um pedaço de proximidade, né? Tentar puxar do outro. Qual a tua relação com a fotografia? Isso eu tenho costurado muito no meu processo de pensar a fotografia. Qual é a relação que eu tenho com essa fotografia, né? Então, fotografia em tempo e afeto, o Miguel foi para lá, passou um tempo com a gente, a Ana Mendes, né? A gente teve o Gabriel Bicho, pessoas onde, enfim, a gente faz a composição na rua, levamos a mostra para a rua, nos lambes, enfim. É uma galeria a céu aberto. A gente tenta... E o Fotos para Rondônia, ele vem no sentido... Ele veio um movimento, né? Ele chega junto, né? Mas pela sugestão de uma fotógrafa que passou um tempo aqui por Rondônia, ela nasceu aqui, a Tulasi, e ela traz essa ideia que vem de Minas, né? Ela é mineira, né? De vivência, de caminhada, né? Rondoniense, de umbigo. E ela traz essa coisa, né? E compartilha com algumas pessoas, comigo, com a Márcia Mura, uma ativista cultural, né? E esse movimento, ele foi, de certa maneira, orgânico, porque quando eu vi, ele já tinha crescido. Eu entrei depois de um outro pedaço, porque foi impressionante como ganhou uma força, né? E o Fotografia em Tempo e Afeto também aconteceu dessa maneira. Até o pensar a fotografia, né, e esses processos de composição visual como uma composição mesmo, em lugar de selecionar o que vem, né? E o Fotos para Rondônia ele foi acontecendo até quando se abriu, né, o canal de recepção dessas imagens, e muitos fotógrafos brasileiros começaram a colocar suas imagens ali. A mesma coisa acontecia nos primeiros movimentos da fotografia em tempo e afeto. O que é trabalhar com o que você tem? Né? Essa questão. E foi esse nosso movimento da fotografia aqui em Rondônia, né? O que temos é o pertencimento visual. Vem, sem seletividade, é o que temos. E começamos a receber, ano a ano, fotografias e compondo na rua, que já tantas fotografias, né? O Fotos para Rondônia, quando eu vi, já era muita imagem, muita gente boa, hippie. Gente, o Alberto, Ana Mendes, muitos fotógrafos brasileiros, né? A Tulasi, olha, uma galera, Saulo de Souza, eu vou lembrando os nomes com o tempo. E como é que você lida com aquilo? Porque a gente, né, aquilo ali foi pensado como o quê? Uma galeria a céu aberto. Né? Então vamos disponibilizar, colocar essas imagens, e enfim. E no processo a gente foi entendendo também que aquilo não era, até pelas imagens que eu recebi, a maioria de comunidades, de movimentos, que aquilo não era uma forma de pensar a caridade, né? Era uma forma de pensar uma devolutiva, né? Para esses lugares, para esses tantos lugares que a gente está ali, né? Registrando a imagem. Então, foram essas caminhadas, elas são quase que orgânicas, né? Eu respeito isso muito, porque isso é muito meu processo dentro da imagem, né? De colocar como um organismo fundamental, porque eu estou na frente também, né? E isso trazer para o Fotos para Rondônia, olha, o que eu tenho, olha, eu estou vendo muitas imagens aqui, os corpos negros, indígenas, rua, isso é uma devolutiva. Então, nós trabalhamos dentro do Fotos para Rondônia, né, esse princípio de que, olha, nós estamos cedendo, né, e devolvendo, é uma contrapartida, né, o que foi muito importante, né, tivemos uma boa arrecadação, o que nós não tivemos muito foram pernas, né, o ano passado tivemos algumas, né, questões, mesmo de acesso da tecnologia, no meu caso, né, mas foi uma experiência importante dos fotógrafos locais com aqueles fotógrafos que são tidos de fora, né? Essa relação foi muito importante de perceber, de que, poxa, eu tô com o cara aqui, né? Eu tô com Naya Jeans, eu tô com, cara, Paulo Sampaio, eu tô com, enfim. E isso era, assim, pra gente é como, as pessoas ficam felizes,
né? Eu vejo aqui na cidade, assim, a gente colocou a Rita de Cássia, né, que é minha vizinha e fotografa. Mas pergunta para ela se ela se reconhece. São muito pré-requisitos, mas a gente traz uma proximidade. A fotografia, né, o afeto, qual a tua relação com a imagem? Então, são perguntas e são questionamentos que, enfim, acabam surgindo que naturalmente, né? Até por hoje, essa mania, não é nem mania, eu acho que hoje é a forma que eu devolvo para o mundo também, de pensar a imagem. O mundo pensa algo sobre a minha imagem, sempre, antes de qualquer movimento que eu faça. Então, eu devolvo ao mundo o meu pensamento sobre tudo isso que eu vejo, que eu sinto, e tentar passar isso dentro desses processos, eu falo que é muito forte, né? A gente está, sabe, se acompanhando, né? Então, pensar a composição como, né? E Fotos para Rondônia foi uma grande composição, né? Foi uma grande composição, uma equipe que foi acontecendo, muitas questões, né? Mas foi acontecendo, né? Agradecer o Éder Lauri, que foi o companheirão, né? Nossa, olha, o que moveu, né? A gente estava ali, né, na força, a Tulasi que deu a ideia, né? Quem idealizou, né? Aí tem a Thaís, né? E a Gabriela Rebaldo, né? Que é muito importante lembrar dessas pessoas que estavam ali o tempo inteiro, né? Trabalhando, porque, gente, a gente está em Rondônia, costuma pensar Rondônia como se fosse uma paisagem e não houvesse os personagens, e não houvessem protagonistas. Tem sim, tem muita gente fazendo coisas, né? Em várias áreas da imagem. A música é uma área da imagem para mim, né? E hoje a Mostra Céu Aberto ela acontece com música, ela acontece com performance. Então, trabalhar esses aspectos da imagem para mim é muito importante, até no princípio da educação, da gente tentar, né? O pessoal diz decolonizar, mas tentar pensar a imagem, né? E a gente como um ser responsável por ela, né? Então, de certa forma, estamos caminhando aí em 5 anos. O Foto para Rondônia, 1 ano. Vamos ver se a gente. Hoje a gente está aí tentando angariar forças para colocar, para, quem sabe, fazer uma publicação do Fotos para Rondônia, né? Uma devolutiva que a gente agora traz para os fotógrafos, né? Olha aqui, para todos, né? A gente tem o Kleber Cardoso aí de Rondônia. Temos muitos fotógrafos aqui em Rondônia que estão muito. Pô, é muito bom participar com todos eles, compor junto com eles. Então, o princípio da composição tem sido nosso princípio, porque a gente trabalhou com o que tem e a gente viu a potência que é admitir o que é para um, enfim, qual a tua imagem? Essa é a relação que a gente tenta sempre fazer em todo o meio. E o Fotos para Rondônia respondeu isso, né? Cada um enviou a imagem que, né? Enfim, e acabou devolvendo. E a gente aí quer continuar esse movimento que é muito bonito e fundamental. Acesso e pertencimento visual. Eu acho que Rondônia é um lugar onde a imagem acontece. Para mim, não só uma responsabilidade, como uma honra, um gosto estar aqui nesse lugar, né, pensando a imagem agora de forma consciente. A consciência da imagem passa por, sabe, é o ser orgânico que sente a flor da pele, mas que também devolve ao mundo, né, flores, né, mas às vezes a flor tem espinho, e é bom sempre pensar assim, isso é a natureza. Axé. Muito legal, muito bom, Marcela, excelente. São tantas coisas que você falou aqui que dá vontade de já emendar, mas aí eu vou convidar todo mundo para voltar, para a gente fazer esse debate, né, coletivo também, porque dá mais força. E pensando um pouco na apresentação de cada um, né, várias palavras, elas se conectam. A apresentação de um vai se conectando com a apresentação do outro. Eu acho que tem algumas palavras que vale a pena a gente trazer de volta, né? O pertencimento e a identidade foram palavras ditas mais de uma vez. A questão de valorizar, né, a produção local, de valorizar as questões locais que geram também essa necessidade de se expressar, também apareceu nas diferentes apresentações. A questão do tempo, né? Tempo da construção dessas articulações, o tempo de fazer a foto, isso também eu acho que deu para sentir, né? Ainda que os ritmos sejam diferentes dependendo da demanda, mas ainda assim o tempo está presente como uma construção que ela é pensada com comprometimento, foi outra palavra que também surgiu, né? O compromisso define mais
o tempo dessas fotos, né? E outra fundamental é a questão da devolução, desse retorno, do respeito, né, a quem se fotografa, aos temas que também foram fotografados, como é que você estabelece essa relação e desenvolve isso enquanto grupo, né? E, ainda não menos importante, eu acho que ainda falou também bastante de educação, né, dessa troca de saberes, desenvolvimento de oficinas, a questão da memória, né, como é que a gente pode trabalhar a memória local, porque até veio, como é que foi a frase? Se a gente não conta, quem é que vai contar? Não foi essa a sua frase, Camila? Né? A gente precisa contar essa história. E no outro lado, na apresentação da Conceição, tão lindo o nome daquele projeto da fotografia e da memória, eu anotei tantas coisas aqui que agora as anotações estão confusas, né? A gente não acha mais rápido. Mas eu achei linda aquela expressão. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Fantasmagorias do passado em fotos abandonadas. Incrível isso também, né? Essa ideia. Bom, enfim, estou falando muito, mas eu queria voltar a ouvir vocês, depois de tudo que a gente ouviu, né, da prestação de cada um. Tenho certeza que vocês têm mais 1000 coisas para acrescentar, enfim, que a gente está aqui fomentando junto. Então, eu achei super legal também, todos, né? E a gente tem esses pontos de conexão, e até poderíamos aumentar, né? Intensificar, não é isso, Alberto? Sim, com certeza. A gente está perto e longe ao mesmo tempo, né? Mas isso é muito importante. O Alberto sempre, quando ele está, por exemplo, na época das queimadas, na época desses grandes problemas amazônicos, ele sempre nos procura, né? O que vocês têm? Tem foto, então. Mas às vezes nós estamos em posições hemisféricas diferentes, por exemplo, quando está queimando lá na região do Amazonas, Roraima está chovendo, então nem sempre coincide, né? Porque nós estamos no hemisfério norte. Mas, contudo, temos tido problemas comuns que também estão sendo retratados, que é a questão da imigração, principalmente vinda da Venezuela, né? Então, esse é um tema também que está sendo muito trabalhado, e tem alguns fotógrafos dedicados a isso, né? Então, é um tema que eu vi, inclusive, numa apresentação, foi no Festival do Tiradentes, um dos fotógrafos daqui apresentou. Eu achei bem interessante essa parte, né, de divulgar esses problemas que nós temos na fronteira. Sem dúvida, não faltam temas nesse momento, né? Nas poucas conversas que eu tive com o Alberto, tinham sempre 1000 questões rolando naquele mesmo dia, né? Hoje mesmo foi o caso, né, Alberto? Você estava falando, não, poxa, eu estou aqui em várias frentes, mas estamos aqui animados para hoje. Enfim. É verdade, é um corre-corre aqui. E agora em Roraima aí também, essa questão dos Yanomami lá. Do garimpo, né? No garimpo. Estão sendo super ameaçados, atacados, né? Covardemente. E dia 27 o presidente vai para lá. Então tem toda uma logística que tem que se fazer, pensar como agir, né? E também a gente, como Amazônia Real, como se posiciona como jornalismo independente, como agência, a gente é atacado, certo? Por certos grupos de desinformação, né? Aqui mesmo, por incrível que pareça, eu fui atacado por fotoclubistas, que há uma mentalidade dentro do fotoclubismo aqui no Amazonas de que a política é apartada da fotografia, entendeu? Então, com toda a vida que eu colocava o meu posicionamento de esquerda dentro do grupo, eu era cancelado, entendeu? Era um negócio complicado. Então, acabei me afastando, né, desse movimento, que é grande em Manaus, mas é muito feito por profissionais liberais, gente de classe média alta e tal, e que tem esse pensamento mais à direita também, que domina essa cena aqui, infelizmente. É complicadíssimo. Realmente o momento aqui é delicado, né, essa questão dos Yanomami, mas o fotojornalismo que seria mais intenso, né? A questão do garimpo, tem muitas coisas acontecendo, né? Quando você pega as fotos mais antigas
dos anos 70, né, em relação a Cláudia Andujá, você encontra situações hoje que poderia ser semelhante, né, inspirada nela, inclusive. Né? Ela teve aqui também com a gente, na época. Quando eu encontrei uma primeira vez o Guran, acho que ele nem se lembra disso, ele estava chegando aqui de Roraima. Encontrei com ele lá num festival em Curitiba, nos anos 90, que ele cobriu um massacre. Ele tem histórias de lá, desse massacre que está prestes a acontecer novamente, né? Tem todo um... Eu vejo que isso é um movimento de... pensado mesmo, orquestrado, né? Porque é impossível não ter assim, a questão da inteligência, da segurança, está lá dentro do garimpo, né? Então, essa questão de que as facções criminosas, como o PCC, estão lá dentro, entre outros, lá da Venezuela, né? E esse crescente aumento da violência e ameaça aos indígenas, isso tudo pode ser um fruto de uma grande orquestração para a abertura do garimpo, para a exploração do garimpo ser legalizada, né? É uma crescente, você vai vendo os movimentos, vai crescente, não é à toa que agora, dia 27, o presidente vai para lá, né? E vai defender a abertura, né? Com certeza. Vai defender a abertura. Com certeza. E aí me vem uma pergunta, Alberto, você estava falando mais cedo justamente dessa questão, né, de trabalhar sempre com fotógrafos, preferencialmente, pelo menos, né, com fotógrafos locais. E com tantas questões rolando ao mesmo tempo, será que ainda tem uma demanda por mais fotógrafos? Está faltando fotógrafos? E, por outro lado, todos vocês quatro falaram, né, da importância da educação, da fomentação de novos projetos, de novos fotógrafos. Então, como é que se dá isso? Será que né, é importante ter mais escolas e que tenham uma certa direção política, porque você também falou disso? Eu acho importante, né, agregar na fotografia, no ensino também, essa dimensão social, né, porque a fotografia aqui na região não pode ser dissociada disso, entendeu? A pessoa tem que ter um mínimo de noção da história da Amazônia, né, de tudo que os povos tradicionais sofreram e sofrem até hoje, e isso não pode ser descartado, entendeu? É muito perigoso assim, a pessoa fazer um trabalho sem nenhuma fundamentação e chegar lá e confrontar, não só ter essa questão, digamos assim, num conflito de cultura, de você agredir assim, a cultura por falta de conhecimento. Isso é bem comum, sabe? Acontecer esse tipo de coisa. Eu acho que então, é fundamental isso. Sim, acho que um elemento muito importante, na verdade, quando a gente pensa sobre esse viés da formação, né, mas são essas discussões éticas. Como que tu constrói uma imagem? Como que tu não sai fotografando assim, né? Então, é um processo, é uma construção dialógica, realmente, assim, de como que isso se dá, né? E isso que a Érica também tinha levantado, trazido, né, desse percurso da devolução, né, mas como que tu chega nos lugares, como que tu vai fotografar, como que tu vai abordar, como que tu vai divulgar essa foto depois, né? Acho que são várias camadas que passam por um percurso de uma sensibilização também, assim, né, dessa conversa do que é isso, do que é o ato de fotografar também, né? Sem dúvida. Eu senti também que a Marcela trouxe, né, dessa importância da gente se expressar, justamente, tem um conceito, né, nessa expressão, nessa devolução, né, e tudo isso. Não sei se a Marcela quer acrescentar também. É uma linha, né, eu venho tentando ressignificar todo esse caminho, né? Então, quando eu falo, são as expressões que estão aí. Eu acho que eu não penso em construir imagens, eu penso em perceber. O meu suporte principal é o reconhecimento, né? O reconhecimento nos vários sentidos, né? O Alberto foi a primeira pessoa que me entrevistou, escreveu, né, uma crítica sobre a entrevista,
E ele fala muito bem, o re, né? O re, né, esses reflexos que acontecem. Então, eu gosto muito de pensar a fotografia, né? Porque sentir dando nome às coisas, né? Ou ressignificando esses planos, né? Eu acho que reconhecer esse lugar é também parte interna, é principalmente parte interna. Então, quando hoje tentar levar, né, esse mecanismo da fotografia em tempo e afeto para esse caminho, né, onde, sabe, é perceber a natureza aqui, porque aqui em Rondônia está aqui muita gente, a gente tem várias pessoas dentro do processo fotográfico, mas quando a gente faz um movimento desse, vamos pensar a fotografia, é um momento onde ali acontece alguma coisa, né? Então, o Fotos para Rondônia também foi um movimento muito interessante, né? Eu recebi toda aquela como é que eu faço para montar uma galeria, né? Daquela maneira simples, mas onde todo mundo conversava, né? Enfim, tantas possibilidades, tanta potência, né? E você recebe imagens de todos, né? E quais são? Não existe um modelo, um padrão. É por isso que a questão né, de fazer qual é a tua imagem é muito fundamental, porque você não cai né, na réplica, na reprodução. Né? Você percebe que, não, o cara já pega as referências, ele vai tentar, né, ele vai tentar montar a foto para ser aquela marca. Mas, assim, qual é a tua imagem? Né? Essa é a minha ideia. E são muitas. Eu vejo a minha imagem, ela aconteceu nesse caminho. E a paciência, né? Uma paciência que eu falo assim, de se perceber nesse processo. Hoje, olhar para trás tem sido a minha forma de pensar a fotografia. Né? Os diálogos são muito importantes, porque a gente pode ouvir. Né? Ali a gente está fotografando também. Né? Mas também podendo expressar aquilo que a gente observou dessas imagens, né, que vêm o tempo todo. Então, eu me preocupo mais né, qual o teu movimento com a fotografia, né? Todo mundo chega, vai fazer curso de fotografia? Não. É o ISO e a velocidade. Pronto, agora vamos conversar sobre a imagem. Todo mundo fica assustado. Então, esse é o movimento, eu gosto do susto. Eu falo que eu surgi na fotografia do susto. Eu levei um susto. E hoje estar aqui falando com vocês é falar sobre esse susto e como isso é importante. São cliques que trazem para a gente uma realidade completamente diferente, mas igual àquilo que talvez você imaginasse que poderia ser real. Isso é potência, né? Então eu gosto de perceber as imagens. Minha imagem está feia. Não fala isso, sabe? Feia é a tua ideia. É trabalhar o imaginário, né? A fotografia, ela carece de trabalho imaginário, porque não adianta saber temperar a câmera, porque depois você pode colocar até um recheinho lá na edição, né? E sem estar coordenado com os sentidos, porque no final das contas você está fotografando aquilo que você é, você está expondo aquilo que te expõe. Essas relações para mim é o que importa na fotografia. Então eu trabalhar nessa linha de sentido, e no Fotos para Rondônia foi uma relação atrás da outra. Receber imagens, colocar esses pares sem nenhuma... Eu não olhei o nome de ninguém, fui olhando essas imagens, né? E ali é uma viagem. Foi um filme, né, feitos por frames ali. Foi muito bonito ver Rondônia celebrando esse plano de pertencimento, esse momento reflexivo, onde todo mundo ali, ó, né? E é isso, sabe? A fotografia, ela é algo mais. Né? Ela é algo mais, eu acredito muito nisso. E é o que me faz, sabe, ir para frente. Marcela, é assim, ó, foi legal que aqui de Roraima você escolheu a parceria com a Eli, né, a Eli Makushi, e ela movimentou muito a gente, porque a forma dela também perceber fotografia é bem diferente, né? E ela, como professora de artes, eu sei que ela movimentou a gente bastante, conseguiu fazer aquela composição, e a forma dela escolher era totalmente diferente do que a gente tinha escolhido. E para compor aí esse material que foi para você, mas foi muito gostoso participar do seu trabalho. Eu também tive foto lá nas suas ruas lá.
Olha, foi uma força atrás da... O Norte por Norte foi um momento muito importante para a região Norte, sabe? Norte por Norte. 8 mulheres que se desdobrou em um conglomerado, sabe? De representatividades, de movimentos, de percepções, sabe? Um caldeirão, né? Esse ano a gente fez Mulheres na Travessa, foi lá um movimento de São Paulo pela Aldir Blanc também, olha que importante. E eu tive a sorte de ser, né, a curadora que compõe. E aí eu escolhi 7, das 7 virou 21, e muitas linguagens, né? Muitos corpos, muitos lugares, muitas formas de pensar a fotografia. É isso que me interessa, sabe? Eu sou apaixonada em pensar a imagem. O clique, para mim, ele é só um pedaço, e muito pequeno, da fotografia. Antes de clicar, a gente já tem ela na cabeça, e eu falo que esse movimento é chão. Né? Eu demorei muito para perceber, né, a potência, né, de se reconhecer como uma mulher negra, inclusive em imagem. E foi no momento que, né, eu estava encontrando com essa Amazônia. Por isso que olha, gente, esse mundo é muito importante. Vocês contribuindo com a gente, né? Eu contribuo com a Amazônia Real, com o Alberto. Já fui para a Foto Ativa, Miguel já veio para cá. Essas conexões, né? Foto Rio agora, eles estão convidados aí, fazer essas conexões com a gente, né? Porque essas relações de dentro e de fora é que faz todo o bolo da história, né? O que é um bolo sem recheio, o que é um bolo depois, né? O que é o recheio sem uma cobertura, né? É tudo agradar os olhos, mas também o coração, né? Isso é a fotografia. Ela tem tudo, natureza própria. E vamos lá, gente, né? Vamos lá, estamos por aqui, viu? Marcelo, um negócio que tu falou que eu achei interessante, essa questão do susto, né? Eu percebo isso na questão de quando eu vou fotografar o outro, assim, uma cultura que não, apesar de eu ter, assim, minha ancestralidade, saterê lá, da minha bisavó, tataravó, eu não me identifico como indígena, né? Mas, e toda a minha experiência em fotografar indígena realmente tem essa questão do susto, e quando eu percebi a minha profunda ignorância, entendeu? Quando eu me senti assim, porra, eu sou ignorante pra caramba, sabe? Porque não cheguei lá. Ainda falta. aí olha, tem a questão do susto, quando tu percebe isso quando tu tá fotografando o outro, né? Eu acho que foi isso que tu tentou colocar aí, que eu me identifiquei nesse ponto. Dá uma quebra, né, Alberto? É uma sacada, susto, né? Mas é uma sacada. É um susto que ele pode ir nas diferentes direções, né? Desde que a gente se reavalia do que a gente está pensando, mas também nessa relação com o outro, né? Por um lado, não assustar, mas também a fotografia como um poder de transformação, né? Então, ela se pode mover junto, né? Fotógrafo fotografado nessa reflexão sobre o que nos surpreende, sobre aquilo que nos emociona, né? E tudo. Enfim. É maravilhoso poder ouvir e conhecer vocês, né? Mais cada projeto, cada iniciativa e articulação. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, né? Para cada live, e fica esse gostinho do que a gente quer mais. Não sei se vocês gostariam de amarrar com um último comentário antes da gente encerrar, que infelizmente a gente vai ter que acabar essa festa que estava parecendo que está começando, né? Mas aqui a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Se é para encerrar, eu agradecer todos, cada um de vocês, né? O Alberto, Marcela, a Camila, que Camila, a gente teve aqui pessoas muito importantes da Foto Ativa conosco, que nos ensinou muito, né? Então, com o Alexandre Sequeira, que ninguém esquece também, né? Toda aquela poética, né? É uma coisa maravilhosa. E você, Érica, e toda a equipe do Foto Rio também, agradecer pelo convite, né? De estar mostrando o nosso trabalho. Assim, às vezes a gente não quer, acha que é pouco que você faz, mas nós sabemos que podemos fazer mais, né? Mas é importante fazer algo, né?
e estar aqui, ter o que mostrar, e estamos à disposição para fazer as parcerias, para alguma interlocução aí com vocês. Muito obrigada a todos. E obrigada ao Marilton, que é lá da Bahia, está assistindo aí, o Trabuco, que é uma responsável por outros festivais. Eu vi várias pessoas de outros lugares aí também. Muito obrigada pela presença. Bom, obrigada. Gostaria de agradecer também e trazer essa dimensão, na verdade, que bom, agradecer e trazer essa dimensão, na verdade, de pensar a fotografia a partir desse lugar do encontro, né? Eu acho que é algo bem importante, embora a gente não possa fazer isso fisicamente, mas também a pandemia nos proporciona, de certa forma, estar perto, né? Em certa medida, né? E, enfim, agradecer ao Foto Rio, agradecer a Marcela, o Alberto, a Conceição, enfim, por esse momento, a Érica, aos tradutores que estão aí nesse vai e volta. Enfim, parabenizar e agradecer esse momento de encontro. Obrigada. Também quero agradecer a todas vocês aqui. E foi, assim, um aprendizado aqui, né, com vocês todas. Toda a vida que também a gente conversa, fora daqui, procuro aprender sempre com vocês, com a Camila, que já esteve aqui. Assim, a gente ainda vai fazer alguma coisa junto, né, Camila? No futuro, se Deus quiser, com o Marcelo e também com a Conceição. E toda vida que eu participo, assim, ou de encontro aí com Belém, ou em Roraima, aqui no virtual, acabo com cursos, assim, e tem pessoas dessas cidades, eu acabo conhecendo novos talentos, novos fotógrafos, e isso é muito estimulante, eu percebo isso, que tem uma grande produção sendo feita nessa nova geração, que vem aí, vem forte, e que eu acho que muito tem passado aí pelo Fotoativa, pelo Curro Velho, em Belém, né? É uma galera da pesada. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. Eu acho que a Marcela caiu, infelizmente, né? Que agora justamente era a hora dela, se ela quisesse acrescentar alguma coisa. Está voltando, Marcela, vamos lá, vamos ver. Porque a gente, enfim, enquanto a Marcela está voltando, queria agradecer, né, a vocês mais uma vez, pelos convidados e paciência inclusive com os problemas técnicos que aconteceram, ao público também, que teve a paciência de esperar a gente terminar e começar, inclusive. Marcela, você quer falar alguma coisa ainda para encerrar? Agradecer, né, esse momento é especial, né, falar no norte conversando, né, e que encontro bonito, que encontro gostoso, e agradecer o Foto Rio aí por trazer essas margens para o centro, para que a gente possa debater e dignificar esses tantos lugares, né? Tantas Amazônias. E axé, gente. Bora pensar a fotografia e a relação que a gente espera, a relação que a gente tem e a relação que a gente pode. Axé. Sim. Axé, sem dúvida. Axé. E Érica, agora agradecer o Milton Guran aí, tá? O Guran que teve aí e os Sputniks que entraram, ele estava preocupado. Certíssimo. Agora, eu só faço uma ressalva, né? Porque essa questão de centro a gente realmente tem que discutir muito, né? Afinal, centro é sempre uma referência. Eu sei que vocês sabem isso melhor do que eu, mas essa repetição das narrativas, né? De Rio, de São Paulo e Belo Horizonte, Minas Gerais, né? A gente acaba ouvindo muito mais o mesmo, às vezes, e não que não tenhamos histórias também, né, maneiras no Sudeste, mas me faz lembrar muito o nosso querido Enfio, que com sua bela história da Graúna, né, falava do Sul Maravilha, com toda a sua ironia, e a gente tem que deslocar mais, né, essa ideia do Sul Maravilha. Que bom que a gente tem vários centros, né? E até pensando na história da Amazônia, quando o Alberto estava falando, né, da importância que tinha o Pará e Belém. Sim. Mas é importante depois dignificar a margem. Não é ruim ser margem. Não é nem uma questão de ruim, né? A gente gosta de ser margem.
É que é relativo mesmo, né? Depende qual ponto que a gente está, a gente pode ser as duas coisas, né? E é isso, Claro, é sempre. interessante. Hã? Com certeza. É interessante a gente pensar que, como a Amazônia ela tem hoje muito mais centros, né, de produção fotográfica consolidados do que se a gente pensar há 30 anos atrás, por exemplo, né? Economicamente, as cidades também tiveram uma nova dinâmica, e isso também fomenta, provavelmente, mais espaço para essa circulação de ideias. Mas, enfim, é muita vontade de continuar, né? É a falta que faz o encontro presencial para os estudantes falar assim, vamos seguir para o bar, vamos continuar essa conversa ali. Mas fica essa promessa. Quando vocês quiserem vir para o Rio, estão mais do que convidados, seja de passagem, seja para ficar um tempo, a gente está aqui esperando vocês e não vemos a hora de poder também estar com vocês também em cada lugar e conhecer de perto cada dessas articulações. Mais uma vez, muito obrigada. Fotorio agradece a todos e amanhã a gente continua a nossa programação com 2 eventos. Tem a exposição virtual sobre o Nervo da Noite, que são fotos do Lucas Gibson, nosso premiado pela leitura de portfólio em 2019. E essa conversa amanhã acontece, né, com ele, com o Joaquim Paiva, que é o curador da exposição, e também Paulo Marcos e a Iona Mello. E, em seguida, temos um fórum de feminismos plurais e fotografia, com a mediação da Simone Rodrigues, com as seguintes convidadas: Cláudia Ferreira, Fernanda Magalhães, Nayara Jenkins, Roberta Barros, Rosa Luz e Thaís Rocha. Então, amanhã a conversa continua falando de fotografia com muita gente boa também, e esperamos vocês. Esperamos que sem problemas técnicos amanhã. Beleza. Estaremos aí. Sim, muito obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau para vocês. Hein? Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite.